Olá, meus amigos, que bom estarmos aqui nesse momento, iniciando a nossa célula. É um prazer estar junto com você que está aí nos assistindo na sua casa, no seu local de trabalho. Nós louvamos a Deus pela sua vida e por essa oportunidade de estarmos juntos para comunicar uma mensagem especial para o seu coração. Um momento onde estaremos compartilhando essa palavra viva e verdadeira que é o Evangelho. E nós louvamos ao Senhor por você. Você, irmão, você, irmã, você, amigo, amiga, que está aí nos assistindo nesse instante, independente do seu credo religioso, e que está aí participando da nossa célula nessa ocasião. Nós somos gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele tem manifestado nas nossas vidas de uma forma muito especial todos os dias. E hoje nós queremos falar com vocês. Na última semana nós falamos sobre o agir de Deus, quando o profeta diz, agindo Deus, quem impedirá? Deus, Ele é aquele que age, que continua agindo nas nossas vidas. E hoje nós queremos continuar falando sobre esse agir de Deus em nosso meio, sobre o agir do Senhor nas nossas vidas. E hoje nós queremos falar, Deus age por pensamentos grandiosos, por pensamentos que nós não imaginamos, da forma como nós não chegou à nossa mente ainda, é a forma de Deus agir nas nossas vidas, de Deus agir na sua vida, agir na sua casa, na sua família. E o profeta Isaías, no capítulo 55, os versículos 8 e 9, ele diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O profeta está trazendo ao povo de Israel essa mensagem do Senhor, onde Deus está dizendo para eles: os meus pensamentos não são iguais ao de vocês, não é semelhante ao de vocês. Os meus pensamentos são maiores, eles são melhores, eles são grandiosos para a vida de vocês. Deus, Ele está nos chamando para um relacionamento com Ele. Deus está nos chamando para nos relacionarmos com Ele. Quando Ele está dizendo isso ao povo de Israel, Ele está dizendo: eu quero que vocês vivam não pelas experiências das dores, pelas experiências humanas, pelas experiências que vocês têm tido como homens. Esse é o pensamento humano. E por vezes nós vivemos nas experiências nossas terrenas e nós deixamos de buscar as experiências do céu, de buscar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Firmamo-nos a cada momento nas nossas experiências. Às vezes nos baseamos o nosso relacionamento com Deus na experiência da dor, na experiência do sofrimento, dos traumas, dos abusos. Quantas pessoas estão firmando o seu relacionamento? Elas até frequentam uma igreja, elas até frequentam um pequeno grupo, elas até frequentam uma reunião de oração, mas elas imaginam que os pensamentos de Deus é que elas vivam no sofrimento, que elas vivam na dor, que elas vivam nas dificuldades. Entretanto, Deus está nos mostrando, mostrando para nós que esse não é o pensamento dele. O povo de Israel estava escravizado, o povo de Israel estava vivendo um momento difícil, mas aí Deus vem através do profeta Isaías para dizer para Israel que o pensamento dele era mais alto, o pensamento dele era maior, que os caminhos que ele tinha para o seu povo eram outros caminhos. Não era um caminho de escravidão, não era um caminho de sofrimento, não era um caminho de dor. Não, esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é esse, que Ele tem cura, que Ele tem o alívio, que Ele tem a paz, aquilo que nós precisamos. O céu tem isso. O céu dispõe dessa cura, desse alívio, dessa paz para todos aqueles que confiam em Deus, para todos aqueles que confiam no Senhor. Que Ele está apresentando que os pensamentos dele são pensamentos de paz, de prosperidade e de um futuro para nós. Esse é o pensamento de Deus.
Olha que diferença do nosso pensamento terreno, olha que diferença dos nossos pensamentos, porque por vezes nós nos pegamos pensando e também agindo de acordo com as nossas dores, com as nossas dificuldades, com as aflições dessa vida, nós nos apegamos a isso. E as pessoas, por vezes, elas dizem, essa é a minha vida, é a minha sina, essa é a situação que eu tenho que viver mesmo, essa é a vontade de Deus para a minha vida. E quantas pessoas aceitam a doença, aceitam o abuso, aceitam os traumas, aceitam os problemas familiares como vontade de Deus, como se fosse o plano de Deus que elas vivessem neste mundo sofrendo, que elas vivessem nessa terra enfrentando dificuldades. Esse não é o plano de Deus, esse não é o pensamento de Deus. Os pensamentos do Senhor são maiores, porque se Deus quisesse que a gente sofresse, então Ele não enviaria Jesus para morrer por nós, então Ele não liberaria um poder para curar as pessoas. Não significa que todos serão curados, mas a vontade de Deus é que nós sejamos curados. A vontade de Deus é que nós sejamos salvos. A vontade de Deus é que nós tenhamos paz. A vontade de Deus é que nós tenhamos prosperidade. Algumas pessoas não vão crer na cura, no milagre, e elas não vão viver isso. Elas não vão desfrutar da paz, da prosperidade, porque elas não acreditam, porque elas não creem naquilo que Deus tem para as suas vidas. Deus, Ele tem um poder para fazer as nossas situações, para trazer, melhor dizendo, nas nossas situações, em meio às dificuldades da nossa vida, várias intervenções que jamais nós enxergaríamos a sua necessidade. O pensamento de Deus é estar sempre agindo e intervindo nas nossas vidas, agindo e suprindo as nossas necessidades. Não aquilo que nós queremos por vezes, mas aquilo que é realmente necessário na nossa vida, aquilo que é necessário para a nossa caminhada. O pensamento de Deus é maior. Às vezes nós pedimos uma coisa, mas o pensamento de Deus é outro, e nós devemos buscar nos alinhar a esse pensamento do Senhor. Aquilo que a Bíblia está dizendo, aquilo que o céu tem para as nossas vidas. Deus, Ele conhece o futuro. A única pessoa que conhece o futuro é Deus. Só Ele sabe o nosso futuro. Homem nenhum e nem o diabo sabe o nosso futuro. Deus é quem sabe o nosso futuro. Deus é quem sabe as coisas da nossa vida. O Senhor é quem conhece o nosso dia a dia, a nossa vida. O Senhor é quem tem todo o plano. É Ele quem tem todo o plano. E o pensamento de Deus é liberar aquilo que vai fazer germinar na nossa vida, que vai fazer crescer, que vai fazer florescer na nossa caminhada, na nossa vida, e não a dor e a dificuldade, mas é nos dar o pão diário e nos dar a paz que nós precisamos, o direcionamento de Deus. Deus estava dizendo para Israel: eu não tenho pensamento de escravidão para vocês. Vocês estão escravos, mas eu tenho a liberdade para a vida de vocês. Deus, Ele tem a liberdade para a sua vida. Por vezes nós nos acostumamos tanto com as dificuldades deste mundo que nós imaginamos que devemos viver sempre sofrendo. Mas Deus está dizendo através desse episódio com o povo de Israel, para mim e para você, que nós não somos escravos, nós somos filhos dele e que nós temos o direito de viver uma vida de liberdade. Que Jesus já conquistou isso lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Que Jesus já conquistou para nós lá na cruz essa bênção da libertação. Somos livres em Cristo. E Deus está dizendo a Israel: eu não quero vocês escravizados, eu quero algo maior para a vida de vocês, vocês estarem livres. O pensamento de Deus era maior. O pensamento de Deus era diferente daquele povo. E Deus, Ele diz assim, em Isaías 55:13, a Bíblia diz assim: no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Ele está dizendo que no lugar do espinheiro vai crescer o pinheiro, o cipreste, em algumas versões bíblicas vai apresentar isso. Ele está falando que
em lugar de crescer uma planta que não produz nada, que não gera nada, que não vai produzir nada, ele está apresentando: o espinheiro não traz alimento nenhum, o espinheiro não gera sombra. Ele está dizendo que aonde estava tendo essa plantação de dor, de sofrimento, de dificuldades, ele estava dizendo: o meu pensamento é outro, vai começar a crescer, vai gerar um pinheiro, uma planta que vai crescer, vai gerar, que vai estar trazendo sombra, que vai estar produzindo algo. Aqui, esse pinheiro, ele não se remete ao que nós conhecemos aqui no Brasil, mas ele está falando de uma árvore que ela iria produzir sombra, que estaria gerando algo para as pessoas. E isso Deus está dizendo: o que eu tenho para vocês é maior. O espinheiro era uma planta baixa, uma planta que só causava dor e dificuldades. Agora Deus diz: vocês vão ser um pinheiro, um cipreste, uma planta alta que vai gerar alguma coisa, que vai produzir algo, que vai estar sendo bênção para a vida de outras pessoas. Olha o pensamento de Deus, o quanto que é diferente do nosso. Nós às vezes nos conformamos em ser uma planta tão baixa, em sermos alguém tão inferior. Nós às vezes aceitamos isso na nossa vida, aceitamos as dores, os ferimentos na nossa vida, mas Ele está dizendo: vocês não são isso, não é assim que eu enxergo vocês. Vocês serão como esse pinheiro, vai crescer, vai estar crescendo no lugar onde estava essas dores, essa dificuldade. Vai começar a crescer algo que vai ser bênção para a vida dos outros, que vai ser bênção não só para você, mas para a vida de outras pessoas. Olha o pensamento de Deus, olha a visão de Deus nesse relato que nós encontramos aqui. E ele continua dizendo que em vez da roseira brava, que era as sarças naquela época, crescerá a murta, que é uma planta também que é baixa, mas que é verde, que floresce. E ele está dizendo que então nós também seremos, em vez de ser uma sarça que não tem vida, que não produz nada, ele está dizendo assim: vocês serão a murta, vocês terão essa produção de algo que é belo, que traz leveza, que traz paz, que traz tranquilidade. E é isso que Deus tem para você, essa paz, essa leveza, essa tranquilidade na caminhada. O pensamento de Deus é de crescimento, é de produção, é de descanso para as nossas vidas, que vamos ser pessoas que geram, pessoas que produzem, pessoas que têm crescimento. Esse é o plano de Deus, e que Ele quer nos transformar, Ele quer retirar as feridas das dores, dos traumas, quer retirar aquilo que causa essas feridas na nossa vida e nos dar um novo coração, nos dar uma nova vida. O que Ele tem para nós não é agressividade, mas é uma leveza, é uma beleza para a nossa vida. Esse é o plano de Deus. A graça de Deus está acima da nossa compreensão, está acima do entendimento humano. Esse amor de Deus e essa graça do Senhor. Não seremos mais uma roseira brava. Isso fala da imperfeição, dos lugares de medo, da fragilidade, das doenças, da infelicidade. Ele está falando que nós seremos como a murta, um lugar verde, perene, um símbolo do amor, da perfeição, da transformação, aquilo que floresce, aquilo que tem vida. E é isso que Deus tem para mim e para você. Os pensamentos de Deus, eles são maiores e eles são melhores. Quando Deus está falando com o povo de Israel, Ele está apresentando isso. Em lugar da dor, eu tenho a cura para você. Em lugar da tristeza, eu tenho a alegria para você. Em lugar do sofrimento, eu tenho a paz para você. Eu tenho um milagre que você precisa. Eu penso algo maior. Você será maior. Você será abençoado. Você terá um milagre na sua vida. Essa é a visão de Deus. Deus enxerga você um vitorioso. Deus está vendo você um vencedor, uma pessoa vencedora, alguém que conquista, alguém que tem vitória. O pensamento de Deus em relação a mim e a você é algo extraordinário e nós devemos buscar isso na nossa vida.
Por vezes deixamos de viver o melhor de Deus porque nós ficamos baseando o nosso relacionamento com Deus nas nossas experiências humanas, nas decepções que nós temos com as pessoas, nas decepções que nós temos na nossa caminhada, e nós esquecemos de que isso não tem a ver com o que Deus planejou para nós, com o que Deus planejou para as nossas vidas. Nós iremos nos decepcionar, teremos dificuldades no meio da caminhada, mas nós precisamos ter em mente de que o que Deus tem para nós é maior e é melhor. E é nisso que nós temos que firmar o nosso relacionamento com o Senhor. É naquilo que Ele vê em nós, é aquilo que Ele enxerga em nós, é aquilo que Ele está liberando para nós. Que nesse dia você possa buscar isso, dizer: Senhor, revela os teus pensamentos para mim, revela os teus planos para a minha vida. Eu quero sair dessa dor, dessa dificuldade, parar de enxergar a vida somente de uma esfera humana, mas começar a enxergar as coisas numa esfera espiritual, como o Senhor enxerga, como o Senhor vê, como o Senhor me vê. Deus não enxerga a gente como uma roseira brava, como uma planta pequena. Não, Deus nos enxerga como um pinheiro, como um cipreste. Deus nos enxerga como alguém que floresce, que produz, que é bênção, que vai receber a bênção e que vai abençoar a vida de outras pessoas. O pensamento dele é maior do que os nossos. Fica com essa mensagem no seu coração nesse dia, que você possa desfrutar do favor do Senhor ao longo de toda essa semana, no nome de Jesus. Eu quero orar por você, abençoando a sua casa e a sua família nesse instante. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor e a tua bondade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Nós oramos nesse instante para que o Senhor traga a revelação dos teus pensamentos para nós, para que nós possamos realmente viver o teu plano, o teu propósito nessa terra. Que esse homem, essa mulher que está nos assistindo, essas pessoas que estão nos assistindo, sejam abençoadas pelo Senhor e elas venham ter a compreensão de que os teus pensamentos são maiores. Quem sabe elas estão, Senhor, firmadas em uma dor, em uma dificuldade, em uma crise, em um trauma, e isso tem impedido delas enxergarem, delas verem, delas viverem o que o Senhor tem de maior, o plano do Senhor na vida delas. Que o Senhor esteja liberando sobre os teus filhos nesse instante, que a cortina se abra e elas possam ver que o que o céu tem é maior, do que o que o Senhor preparou para nós é maior, e que elas venham trazer para a terra e poder viver o melhor do Senhor nesse mundo. Nós oramos abençoando os teus filhos e cremos que o Senhor está trazendo a paz, que o Senhor está trazendo a prosperidade, que o Senhor está trazendo saúde, que o Senhor está trazendo unção e que o Senhor está trazendo vitória para os teus filhos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe vocês e até a próxima semana, se Deus permitir. Tchau, tchau.